Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quantas vezes você já pecou e sentiu um incômodo no seu coração? Um incômodo da vergonha, um incômodo da culpa. Essas são apenas duas consequências do pecado. Existem outras, mas eu queria focar nessas duas hoje. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 3, leremos do versículo 8 ao 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Gênesis 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós temos o relato da primeira vez que Adão e Eva, ou que o ser humano, pecou. E aí nós temos o relato do evento que ficou conhecido como queda, o pecado original, a entrada do pecado que acabou amaldiçoando homem, mulher e todo o nosso universo. E nós vemos aqui algumas consequências que o pecado trouxe. O pecado trouxe a consequência da morte, o pecado trouxe a consequência da vergonha, o pecado trouxe a consequência da culpa. Vejam que Adão ele quis se esconder. Primeiro erro dele, quis se esconder de Deus porque estava nu. Como se fosse possível se esconder de Deus. E aqui nós vemos claramente ele dizendo que teve medo de Deus e se escondeu. E por que isso acontece? Porque nós temos um Deus santo e nós somos pecadores. E quando nós pecamos e sabendo que Deus é santo, nós nos afastamos de Deus. Porque a santidade é algo que vai nos ofender, principalmente se estivermos em uma vida de pecado. Vejam que lá em Atos, capítulo 2, versículo 21, diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar o nome do Senhor é clamar por ele. E nós só clamamos pelo Senhor quando nós temos a consciência de que nós precisamos de salvação. E nós sabemos isso quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós transgredimos a lei de Deus, nós desobedecemos a Ele. Então, o que nós devemos fazer? Quando nós pecamos e nós sentimos vergonha, nós sentimos culpa, nós não devemos fugir de Deus. Primeiro, porque é impossível. Segundo, porque é a pior besteira que nós vamos fazer. Porque quando nós estamos em pecado, a coisa mais importante que nós temos que fazer é correr para o Salvador, para aquele que nos livra da escravidão do pecado, da culpa e da condenação do pecado. Então, se você tem andado em pecado, se arrependa do seu pecado e se arrependa de uma maneira que você abandone esse pecado, não pratique ele mais e se volte ao seu Redentor. Jesus Cristo ele morreu para pagar este pecado que você não tinha condição de pagar. Então, embora o pecado nos cause medo, vergonha, culpa, não fujamos de Deus nesses momentos. Pelo contrário, nos aproximemos de Deus, peçamos misericórdia a Ele, para que Ele nos perdoe desse pecado e nos dê força para conseguir nos livrar dele e termos uma vida que agrade a Deus. Não fuja de Deus. Jamais. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e busque andar conforme a vontade dele. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos amanhã, se Deus quiser.